Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua tarde, a sua noite de segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, último dia do mês de outubro, 31 de outubro. Estamos aqui nesta tarde na presença do Senhor para juntos estarmos meditando algo da palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. E eu quero te convidar, desde já, fica ligadinho aí conosco. Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo a oração da fé. E eu creio, eu acredito que Deus tem bênção para a sua vida nesta tarde de segunda-feira. Não sei como você está terminando este mês, não sei como está o seu dia, não sei como está a sua vida na saúde, na vida profissional, na vida espiritual, na vida sentimental, familiar, eu não sei. Mas o Senhor a qual você serve, o qual eu sirvo, Ele te conhece. E nesta tarde eu acredito que Ele marcou esta tarde para juntos nós buscarmos a face dEle e sermos abençoados pelo Senhor. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, recebe. Então vamos estarmos fazendo a oração da fé daqui a pouquinho, crendo na resposta de Deus, crendo no agir de Deus, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua conosco, Ele continua nos guiando, nos guardando, cuidando da nossa trajetória. A minha e a sua trajetória está nas mãos de Deus. E o nosso alvo é o céu, como sempre falamos aqui. Devemos estar caminhando nesta carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqueles que olham para Jesus não são decepcionados. Aqueles que esperam em Deus, com certeza serão ouvidos, serão abençoados. Então, nesta tarde de segunda-feira, eleve o seu pensamento a Deus, entrega tudo que está te tirando a sua alegria, coloque nas mãos de Deus. O apóstolo Pedro fala que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. E nesta tarde, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Palavra do Senhor Jesus aqui em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 até o 27, fala que Jesus acalma a tempestade, ou apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando quem? Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Aí no versículo 26, e ele disse-lhes: Por que temeis? Por que temeis? Por que estáis assustados? Por que estáis com medo? Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, aleluia. E esse Jesus está no nosso barquinho. A nossa vida é como se nós estivéssemos no mar. E nós, é um barquinho, estamos no barquinho, nós estamos no barquinho, mas Jesus está conosco nesse barquinho da nossa vida. E o nosso porto seguro é o Senhor. E Jesus nos leva a porto seguro. Então, nesse barquinho da vida que nós estamos, tem momentos que aqui, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Então, tem momentos que esse nosso barquinho da vida, nesse mar que é o mundo, vai se levantar grandes ondas, grandes tempestades, grandes temporais, que nós achamos aos nossos olhos que o nosso barquinho vai naufragar, que o nosso barquinho vai afundar. Mas tem uma coisa: se Jesus estiver no nosso barco,
com certeza nós não vamos naufragar. A onda pode ser grande, aqui a Bíblia nos fala que se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Imagina o vendaval, a tempestade que estava ali naquele lugar. Que o barquinho dos discípulos quase eram cobertos pelas ondas. Assim também é na nossa vida. Tem momentos que a tempestade levanta contra a minha vida, levanta contra a sua vida, e nós, aos nossos olhos, pensamos que vamos perecer, que vamos naufragar. Mas aqui a palavra nos ensina, que nos diz que os discípulos, aproximando-se o despertaram. Jesus estava cansado como homem. Teve um dia trabalhoso, um dia de ministração da palavra, atendendo muitas, milhares de pessoas. Ele, como homem, estava cansado. Porque só ele ministrava, os discípulos ali com ele, mas só ele ali atendia o povo, porque o povo estava atrás de Jesus. E Jesus cansado, de um dia exaustivo, quando eles estavam atravessando o mar, Jesus dormindo ali naquele barquinho, se levantou um grande temporal. Então isso acontece na nossa vida. Jesus estava no barco com os discípulos. O vento não se levantou, o temporal não veio, a tempestade não veio, com Jesus no barco veio. Então devemos aprender, mesmo nós sendo crentes em Jesus, mesmo nós servindo a Deus, vai ter momentos que o mar, a tempestade vai se levantar grandemente contra a nossa vida. Aqueles que pregam um evangelho de facilidade, aqueles que ensinam que você que é servo de Deus não pode passar por problemas, são falsos profetas e mentirosos. Porque que nós, olhando para a palavra, nós vemos que os discípulos no mar e Jesus dentro do barco com eles, se levantou um grande temporal. Nós vamos ver a diferença, nós que servimos a Deus. Mas aqueles que prometem um evangelho de facilidade, vem como está, fica como está, nunca mais você vai ter prova, vai ser só vitória, vai ser só bênção, são mentirosos, falsos profetas, pregando um evangelho distorcido. Eu não estou fazendo apologia a sofrimento, não. Mas Jesus nos ensinou, quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. O apóstolo Paulo nos fala que nós fomos chamados não somente para crer em Cristo, mas para padecer por Cristo. Tem momentos que passamos sofrimentos por causa da nossa fé. Isso é normal. Olhando para a igreja, a história da igreja, vamos ver quantos irmãos, pessoas, famílias foram mortas por causa do evangelho. Pessoas que eram incendiados em praça pública, jogavam petróleo na pessoa, líquidos inflamáveis e punha fogo, porque a pessoa não negava Jesus. Família inteira era mortas por não negar a Jesus. E tantos outros episódios foram lançados nas covas dos leões, na arena, se a gente for ver a história ali na arena, ali na Itália, quantos cristãos padeceram ali, naquela arena ali, comido por leões, tantas outras atrocidades aconteceram, mas essas pessoas estão com Cristo, elas estão com o Senhor, não negaram. E o inimigo das nossas almas, ele quer que nós negamos, quer que nós, na hora da prova, abandonamos a Deus e falemos, Deus não está comigo não. Essa é a intenção do maligno. Mas nós devemos fazer como os discípulos fizeram. No meio da prova, ali no meio daquela grande... A Bíblia nos fala que é uma grande tempestade. Foi tão grande que o barco estava quase afundando. O que eles fizeram? Despertaram Jesus. Jesus, ele não dorme, não dormita. Aqui ele estava no corpo humano. Estava como homem, por isso cansado. Hoje não. Ele está num corpo glorificado à destra do Pai. Hoje ele não dorme mais. Hoje ele nem cochila. Ele está glorificado. Um corpo que não cansa, um corpo que não é destruído, não. Ele está num corpo perfeito, um corpo glorioso. É o que nós vamos receber também na ressurreição dos mortos.
Então diz que eles despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Aí Jesus responde: por que temeis, homens? Olha o que Jesus respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Eu te digo nesta tarde, quem sabe você está temeroso, temerosa, preocupado. Por que temeis? Use a sua fé, clame pelo Senhor. Jesus falou para ele: por que temeis, homens de pequena fé? Não precisa temer, não precisa ter medo. Vocês não vão perecer. Isso serve para nós nos dias de hoje, irmãos. Esta luta, esta prova, essa dificuldade não é para você ser destruído. O Senhor está acompanhando. E aqui, na hora, antes do barco ir a pique, antes do barco afundar, Jesus repreendeu os ventos e o mar. E houve grande bonança. Que maravilha! Esse é o Deus que você e eu sirvo, que nós servimos. Basta uma palavra dele e o vento se acalmou. A tempestade, que era grande, parou naquele instante. É o Deus que nós servimos, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os poderes espirituais, tem poder sobre Satanás, tem poder sobre os homens, tem poder sobre tudo. É o Deus que nós servimos. É o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. Tem poder sobre as enfermidades. Tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo e todos. Então aqui nós aprendemos, no meio daquele momento difícil, os discípulos recorreram a Jesus. Jesus falou: para que temeis, homens de pequena fé? Não temas, mulher. Não temas, homem que está me assistindo. Vocês, irmãos que estão nos assistindo, não temas. Confia somente no poder de Deus. Não desperte Jesus, porque ele não dorme. Como eu disse aqui, ele estava dormindo porque ele estava num corpo físico, como nós. Mas agora ele está à destra do Pai. Agora, que jeito que você desperta-o? Através da oração, clamando, suplicando, como os discípulos fizeram aqui: Senhor, salva-nos que perecemos. Aleluia! Eles clamaram: Senhor, salva-nos. Estamos perecendo, estamos naufragando, estamos sendo engolidos pelas ondas. E no mesmo instante o Senhor: homens de pequena fé, por que temeis, homens de pequena fé? Não temas, eu estou aqui. Repreenda esse vento, repreenda esse mar. Aleluia! Quem sabe ali Jesus queria ensinar para eles: não precisava ter me acordado, vocês têm autoridade. Repreenda este mar, repreenda esse vento. Por que são tão tímidos? Por que a fé de vocês é tão pequena? Use a fé de vocês. Assim o Senhor nos ensina. Repreenda esse vento que tem se levantado contra a sua vida. Repreenda esse mar que está tentando afundar a sua embarcação. Essa embarcação simboliza a nossa vida espiritual. Quem sabe a sua vida espiritual já está sendo invadido pelas águas, as águas deste mundo, que é o mar, que é o mundo simboliza o mar simboliza o mundo. Então, quem sabe o seu barquinho espiritual já está indo a pique. Mas é tarde que o Senhor preparou para mudar essa situação, para que essa tempestade, esses ventos que estão assoprando contra a sua embarcação espiritual, vai cessar nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Repreenda o vento. É Satanás que tem levantado contra você. Repreenda esse demônio. Repreenda esse Satanás. É o mal que tem se levantado contra a sua vida. Repreenda esse mal. É a enfermidade. Repreenda esta enfermidade em nome de Jesus. Não seja tímidos. Olha só, disse: porque temeis, não temas, homens de pequena fé. Aleluia. Devemos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Essa autoridade que nós temos é vinda do céu, é do Senhor. E nós temos autoridade no nome de Jesus de Nazaré para repreender este vento, repreender essa tempestade que está
que se levantou, que se instalou. Quem sabe faz tempo que você está na peleja. Se instalou contra o seu barquinho, contra a sua fé, contra a sua vida espiritual e quer te naufragar. Mas Jesus está aqui nesta tarde. Aleluia. Mesmo que a sua fé seja pequena, clame por Ele, peça ajuda. Chame por Jesus que Ele vai mudar essa situação. Ele vai acalmar esse vento. Vai acalmar essa tempestade e seguir uma grande bonança. Aleluia. Aqui os discípulos se admiraram e aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem todo o poder, meus irmãos. Ele tem um controle da minha vida. Ele tem um controle da sua vida. Nós somos dele, nós temos um dono. Nós não estamos abandonados ao léu. Eu e você temos dono. E o nosso dono é Jesus. Ele nos comprou com preço de sangue. Hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Precisamos desta comunhão com Deus. Para o nosso barquinho chegar em Porto Seguro, Jesus precisa estar no nosso barco. Tem pessoas que querem navegar sozinhas. Tem pessoas que confiam somente ali, confiam somente nos seus instrumentos de navegação. Isso fala em habilidade. Tem pessoas que confiam demais no piloto, confiam demais na bússola. Mas tem momentos que o piloto pode ser o melhor que tem. A bússola pode ser a mais precisa. Mas tem momento que precisa do milagre, que é Jesus, que precisa de Deus. Neste porto que estamos galgando, que é o céu, que é o porto seguro que estamos indo, precisamos de Jesus no nosso barquinho. Jesus precisa estar no seu barco. Senão você não chega no porto seguro. Sem Jesus, nada podemos fazer. Aleluia. Sem Ele, nada podemos fazer. A palavra está lá em João 15. Sem Ele nós não podemos. Com as nossas forças, com as nossas habilidades, andamos até um pouco. Mas tem momento que o homem não tem condições de solucionar os problemas. Como aqui. O barquinho estava afundando. A onda era grande, o mar era violento. E eles perderam a noção. Ficaram até desesperados, porque eles falaram: Senhor, estamos perecendo, salva-nos. Olha o grito deles. Estamos perecendo. E eram homens habilidosos com pescaria, homens que eram acostumados ali com aquele mar, com aquele braço do mar, o lugar que eles estavam ali. Eram pessoas acostumadas a trabalhar em pescaria. Mas aqui eles perderam o controle da situação. Quantas vezes, irmão, nós perdemos o controle da situação? Então só nos resta clamar pelo Senhor, que tem todo o poder de controlar qualquer situação. Então confia no Senhor. Nesta tarde, confia no Senhor. Peça para o Senhor estar no barquinho da sua vida. Sua vida é como se fosse um barquinho, a sua vida espiritual. Está no meio deste mar que é este mundo. Que tem horas que tem calmaria, mas tem momento que tem tempestade. Então, e você está indo para Porto Seguro. Nós estamos, não Porto Seguro aqui no Brasil, não. Nós estamos indo para o céu. E as tempestades vão tentar de todo jeito naufragar o nosso barquinho. Mas se Jesus estiver no seu e no meu barquinho, nós não vamos naufragar. Porque Ele é o socorro bem presente, aonde? Na hora da angústia. Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele foi o socorro presente dos seus discípulos, dos seus discípulos que estavam em aperto. Estavam perecendo, despertaram Ele e Jesus resolveu o problema. Assim, nesta tarde, eu te convido para nós orarmos, estarmos colocando tudo nas mãos do Senhor. E Ele tem o melhor para você. Ele tem a direção para você. Ele tem o socorro para você. Amém? Que Deus vos abençoe.
Está aqui o caderno de oração. Você tem toda a liberdade de deixar os seus pedidos de oração, tanto aqui no vídeo, assim, nos comentários do vídeo, ou pelo WhatsApp. Você tem um WhatsApp aí na tela, você pode estar mandando o seu pedido de oração, pedindo oração para quem você quer bem. Para seu familiar, né? Para a sua vida, em prol da sua saúde, em prol da sua vida espiritual, profissional, sentimental, conjugal, não importa. Nós vamos orar, entregar, colocar tudo nas mãos de Deus. E é dele que vem o seu e o meu socorro. Confia no Senhor. Clame a Ele, porque os teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Crê tu isto? Você crê assim? Amém? Você crê? Então vamos orar. A maior prova que você crê na oração é você orando. Então, nesta tarde, neste momento, vamos unir a nossa fé e estarmos fazendo a oração da fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu lhe dou graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro, Senhor, último dia do mês de outubro. Queremos te agradecer porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Mais um mês estamos vencendo na tua presença, Pai. É motivo de nos alegrarmos e agradecer o Senhor. A nossa vida presente, o nosso passado, o nosso futuro está nas tuas mãos, Senhor. E eu creio, e eu vejo o Senhor cuidando de nós, nos mínimos detalhes, Senhor. Nesta tarde eu apresento todos que estão em oração comigo, Pai. Abençoa todos os irmãos e irmãs que neste momento estão orando conosco, colocando a fé em ação, Pai. Falamos aqui um trecho da tua palavra, aonde, Senhor, nós vemos o Senhor Jesus, que cansado do dia ali, que ele teve um dia de muita tarefa ali, pregou o dia todo e estava cansado e dormia no barco, e os discípulos seguiam em frente, mas no meio ali do mar surgiu uma grande tempestade, um grande temporal, e o barco começou a ir a pique, começou a naufragar, mas acordaram a Jesus e Jesus repreendeu o mar e o vento e houve grande bonança. Senhor, nesta tarde, Pai, muitas vidas, muitas pessoas que estão orando comigo estão nessa situação, Pai. Seu barquinho da vida, o barquinho da fé está quase naufragando. Senhor, mas eu estimulei, eu aconselhei os teus filhos e filhas a clamarem pelo Senhor Jesus, como os discípulos fizeram. Oh, Senhor, nesta tarde, ouve os nossos clamores. Como o Senhor ouviu o clamor daqueles discípulos que estavam desesperados, estavam aflitos. Oh, Senhor, ouve as nossas súplicas, as nossas orações nesta tarde de segunda-feira. Oh, Senhor, acalma essa tempestade, acalma esse temporal, acalma esse dia mau que tem se levantado contra a vida dos nossos ouvintes, Pai. Pessoas que estão passando momentos difíceis, Pai, que eles não sabem o que fazer, Deus. Dá um escape, dá uma direção, entra com provisão, Pai, nesta tarde. Muda a história, acalma todo o vento, acalma toda a tempestade, acalma todo o temporal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos. Basta uma palavra do Senhor e vai haver grande bonança na vida dos nossos ouvintes, na vida dos nossos irmãos. Pai, quem sabe, Pai, essa tempestade que levantou contra a vida dos nossos irmãos e irmãs é uma doença física, Pai, é uma doença emocional, é um problema no casamento, é um problema com filhos, é um problema financeiro, é um problema espiritual, Senhor. Eu não sei qual é, meu Pai querido, a tempestade que se armou contra a vida dos nossos irmãos, mas nesta tarde, Senhor, oh Senhor, em nome de Jesus, acalma essa tempestade, dá paz, traz a bonança na vida dos nossos ouvintes, Pai. Aqueles que estão doentes, que possam receber a cura, do alto da cabeça às plantas dos pés, toda enfermidade, toda dor,
Em o nome do Senhor Jesus, nós te repreendemos e te mandamos embora para nunca mais voltar. Vai embora enfermidade, enfermidade na carne, nos ossos, na pele, nos nervos. Aonde você estiver enfermidade, vai embora. Vai embora, saia desta vida, em o nome de Jesus. Deus vai tocando nesta tarde. Toca, Senhor. Toca na vida financeira, Pai. Abra as portas para os nossos irmãos. Toca na vida conjugal, pessoas que estão passando crise em seus relacionamentos, em seu casamento. Marido que tem deixado a esposa, marido que tem traído, marido que tem, meu Pai, vivido como irmão dentro de casa. Deus, faz a obra, restaura o amor, restaura o respeito, restaura a fidelidade nesse casamento, meu Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. Visita os filhos, visita os netos, visita a família, filhos desobedientes, filhos que têm dado trabalho para os pais, filhos e filhas que têm se isolado dentro de quarto, Deus. Não quer saber de nada, não quer fazer nada. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta esta vida desta prisão. Liberta estas vidas desta prisão espiritual, Deus. Visita os lares, visita as famílias. Visita os jovens, adolescentes, crianças, Deus. Vai quebrando, desfazendo toda a armação do inimigo, todo o projeto do inimigo contra estas vidas, contra esta família, contra este casamento, contra este lar, em nome de Jesus, caia por terra. Todo o projeto de Satanás caia por terra. Deus abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os nossos ouvintes, meu Pai. Que a bênção do Senhor alcance todos que estão orando conosco. Aonde esta oração chegar, no Brasil, fora do Brasil, abençoa as pessoas que estão ouvindo. Abençoa os lares, abençoa as pessoas representantes. Todos os pedidos de oração que estão aqui neste caderno. Deus, visita nesta tarde, muda a história. Meu Pai, em nome de Jesus, muda a história, cura, liberta, salva. Escreva uma nova história na vida destas pessoas. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa a semana dos nossos ouvintes. Que possa ser uma semana de vitória, de portas abertas e de milagres. Pai, queremos viver milagres. Nos ajuda a viver milagres, Pai. Esta é a oração que eu faço. Senhor, abençoa também o nosso Brasil. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor, de norte a sul, leste a oeste. Que a mão do Senhor esteja sobre o Brasil, Pai. No nome de Jesus. Pai, esta é a oração que eu lhe faço. E te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse do teu milagre, da tua bênção. Nesta tarde, a bonança está chegando na sua vida. A paz está chegando na sua vida. O Senhor está determinando a bênção na sua vida, em nome de Jesus. Creia, toma posse. Não tenha medo, confia no Senhor, clame pelo Senhor e a vitória é sua, no nome de Jesus. Quero deixar mais um testemunho neste momento, para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, voltamos às 0 horas na oração da madrugada. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Compartilhe esta oração com todos os seus contatos. Isso, compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Deus abençoe a todos. Fico aí com mais um testemunho. Bom dia, presbítero Eurípides, irmã Débora, tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Presbítero, eu estou gravando esse áudio para concluir o meu testemunho que eu havia dado mês passado sobre a vida do meu netinho, que a minha filha estava grávida e havia feito os exames e o exame constava uma informalidade no feto, né, que o meu neto estava com uma formação na gestação, complicou. No 8º mês de gestação, ela descobriu que ele tinha uma má formação, né, e ela entrou em desespero, nós entramos em desespero, né, porque a situação dele não era boa, né.
Os médicos avisou para minha filha, porque havia faltado o líquido, que ele estava diminuindo, que ele não tinha o balão gástrico, né? E que por isso, possivelmente ele iria nascer, mas ele iria morrer, ele não ia ter vida, por conta da má formação do organismo dele, né? Que ele tinha uma má formação na cabeça, né, que o crânio dele estava com uma formação, e a expectativa do médico era que ele nasceria, mas em algumas horas ele não sobreviveria. Mas eles falaram que era para aguardar, né, até o nascimento dele, porque só aí eu avaliar o clínico dele, o caso clínico dele. Ia ser preciso fazer uma cirurgia, porque ele não havia uma abertura na moleira, que todas as crianças têm. E eles precisariam esperar ele nascer para poder fazer essa cirurgia, porque eles não poderiam fazer essa cirurgia ele no ventre da minha filha, porque a medicina ainda não tem essa técnica. Mas a gente estava assim muito desesperado, né, por o caso, porque a gente espera ter um filho, né, um filho normal. Mas a gente, como é cristã, a gente crê que Deus é o Deus do milagre, que Deus é o Deus da vida. Porque se ele gerou ela no ventre da minha filha, ele ia dar condições da minha filha ter esse bebê, ele ia nascer normal. E nós clamamos ao Senhor, a minha família, eu pedi oração aí para a irmã Débora, não sei se ela vai se recordar, que ela me falou palavras que me confortaram, né, que acreditava que tudo ia dar certo. Clamamos ao Senhor, e para a honra e glória do Senhor, dia 20 de setembro, meu neto nasceu, o Heitor, né, o Heitor nasceu, e foi feito todos os exames nele, todos os exames que era preciso ser feito, e para a glória de Deus, para a honra do Senhor, meu neto é perfeito. Tem sim, a cabecinha dele tem uma leve diferença, né, dos bebês normal. Ele só tem um pouquinho assim, a cabeça meio comprida, não é aquela cabecinha arredondada como costuma a gente ver os bebês. Mas fizemos todos os exames, né, cabeça, coração, fígado, que tinha uma formação no fígado dele. No 8º mês de gestação, fizeram 3 ultrassons e não constava o balão gástrico dele. E na última que fizeram, o médico se surpreendeu, falou que tinha sido um milagre, porque haviam encontrado o balão gástrico dele. E aí, assim, a gente já ficou esperançosa que Deus estava fazendo uma obra na vida do meu neto. E assim Deus concluiu essa obra. Eu vou enviar uma foto dele para o Senhor e para a pastora Débora ver. Que bênção, e mostrar para todos os irmãos que acompanham essa oração, né? Quantos milagres, quantas bênçãos o Senhor tem ajudado em seus filhos em oração, né? Que aquele que clama ao Senhor, a palavra de Deus fala, clamar-te-ei, responder as nossas orações, né? E nós clamamos, presbítero, com a ajuda dos irmãos orando. Eu creio que muitos oraram, né? Porque a gente é um corpo em Cristo unido. E para a honra e glória do Senhor, o meu neto nasceu, não foi necessário nenhuma cirurgia, graças a Deus. Os médicos fizeram os exames, falou que está tudo normal, que a medicina se surpreendeu, porque para o médico ele ia nascer e ele ia morrer, mas Deus deu vida para ele, e ele está aqui nos braços da minha filha, com saúde, graças a Deus, mama tudo direitinho, é a alegria da casa, e isso mostra que Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que, quando Ele promete, Ele cumpre, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tem orado, cada irmão que tem se juntado nessa oração. E através dela, milagres Deus tem feito, e esse foi mais um milagre para a glória, para a honra do Senhor Jesus, para a honra de Deus, para a honra
do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Ele é na nossa vida. Eu agradeço a Deus imensamente, agradeço a Deus pela vida dele, agradeço pelas orações, pelo amor que vocês têm pelas vidas, por esse carinho que vocês têm pelas vidas, que quando pede oração se juntam conosco, como o Senhor fala, as nossas orações sozinhas não valem de nada, né? Mas a gente tem que se unir, porque a gente é um corpo, né? E graças a Deus, a gente está muito feliz com a vida dele, com a vinda dele, está sendo bênção. Eu agradeço imensamente as orações, que Deus abençoe ricamente esse canal, que ele nunca venha parar, que o Senhor venha pôr, assim, bênção sobre ele, que jamais esse canal venha parar, que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, porque a gente conta com as orações de vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida do irmão, a vida da irmã, do familiar e do irmão. Que Deus seja na vida de vocês para toda a eternidade. Que Deus abençoe grandemente esse ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui é a Ana Maria, aqui de São Paulo.